Bom dia a todos. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com a identificação dos tanques esféricos, mas antes de abordarmos a identificação dos tanques, vamos retomar os assuntos vistos na aula passada. Então, na aula passada, o que nós vimos? Nós vimos a parte de discretização, né? Vocês viram que quando nós trabalhamos com a identificação do sistema, nós trabalhamos com várias etapas. Nós temos uma etapa inicial de coleta de dados, depois nós fazemos o pré-tratamento desses dados, para depois utilizar os dados na geração de um modelo. O modelo é identificado, e aí nós conseguimos, através da validação, verificar, ou na tentativa de invalidar, nós conseguimos, então, obter um modelo que pode ser aplicado. Se o modelo não for satisfatório, normalmente nós alteramos a estrutura do modelo, ou, se não for suficiente, nós temos que trabalhar nos dados, né, removendo médias de forma diferente, removendo os pontos fora da curva de forma diferente. E, na pior das hipóteses, nós temos que fazer novos experimentos se os dados não forem ricos para gerar um bom modelo. Esse é o procedimento básico de identificação. E na aula passada nós vimos que nós usamos modelos discretos. O processo de discretização causa uma certa perda de informação. E aí vimos como nós discretizamos o sistema. Na aula de hoje, então, nós vamos direto aqui para a identificação do sistema usando modelos discretos. Então, essencialmente, o que é identificação? Eu tenho as entradas, que são as variáveis manipuladas, que aparecem aqui, e eu tenho as variáveis de saída, que aparecem aqui. E o que eu estou interessado é determinar o que tem dentro do sistema, sabendo as entradas e as saídas. Essa é a ideia por trás da identificação. Normalmente, o modelo a ser identificado, nós temos as variáveis de entrada, pelo que nós estamos querendo é esse aqui. E aqui, somado a essas variáveis de entrada, nós temos os vilões do processo. São os distúrbios não medidos. O que dificulta bastante o processo de identificação são os distúrbios não medidos. E no processo de identificação, então, nós vamos, quando nós vamos identificar um modelo, nós estamos interessados em saber e relacionar um bom modelo, entrada e saída, e, para isso, normalmente se identifica também um modelo de distúrbio para o sistema. E aí, além disso, nós temos também ruídos, instrumentos de medição, que esses são caracterizados aqui na saída do processo, e o valor medido, então, ele é corrompido pelos ruídos de medição e pelos distúrbios de processo. Em linhas gerais, o modelo que nós estamos atrás é esse aqui, ó. YK, ele vai ser um modelo que depende da entrada U, então as entradas são o U aqui, e isso é o que nós queremos, e o modelo do distúrbio HQ, o HQ que é o modelo do distúrbio, normalmente ele é identificado assumindo que você tem uma distribuição gaussiana de ruído branco na variável não medida, ou seja, no distúrbio não medido, que é esse EK aqui, que é o erro. Ele vai passar por um filtro, e esse filtro vai permitir levar em conta ou gerar o decorrente do. Na primeira aula de MATLAB que nós fizemos, relativos à identificação, nós damos a planta de dois tanques em que o aquecimento e o que o grande vilão era justamente a temperatura de alimentação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a planta de tanques esféricos. Então, de uma maneira geral, um modelo discreto, ele vai ser identificado da seguinte forma. Nós temos aqui a variável y, é a variável de saída, né?
vocês estiverem recordados, a notação que nós usamos é uma notação... várias notações são equivalentes. Nós podemos usar y de t menos 1 equivalente a y de t menos h, que é o h é o tempo de amostragem. Também é representado como k menos 1, notações equivalentes. E quando nós usamos o operador Q é um operador de deslocamento. Então, Q na menos 1 vai fazer com que eu tenha o valor de y no instante anterior. Assim como também com um certo abuso de notação, se eu estiver usando a variável z. T menos 1 vai pegar o valor da variável y no instante anterior. Se tiver 2 instantes de atraso, a notação vai ser Q na menos 2, ou Z na menos 2. E assim sucessivamente. Se for um adiantamento, será Q num valor positivo. Certo? De tal forma que uma função discreta, representada aqui dessa forma, vai permitir com que nós calculemos. Observe que toda função de transferência tem um denominador, um coeficiente 1 aqui, ó. Certo? Por quê? Isso aqui vai ser o valor atual. Nós multiplicarmos esse polinômio aqui, ó, por aqui, nós vamos ter as variáveis y multiplicadas pelos coeficientes que aparecem aqui, a 1 vezes delta y t no tempo anterior, 2 instantes de tempo atrás, e de forma análoga em relação ao delta U, que nem está aqui. Certo? Então, quando nós trabalhamos com a identificação do sistema, nós estamos trabalhando com essa notação. E observem que essa notação ela é escrita de uma forma mais genérica ainda, que é a versão mais completa do modelo, é essa aqui, onde eu tenho o polinômio a de q, multiplicado a variável de saída y, e para cada uma das entradas eu vou ter uma relação entre polinômios b e f, multiplicados por u, deslocados no tempo, aqui é o tempo morto, ó. O tempo morto aparece aqui, mais o modelo do distúrbio, é a relação entre os polinômios c e q. Certo? Esses polinômios, todos eles seguem a mesma forma, a mesma notação, com exceção do polinômio b. O polinômio b começa em B0. Então aqui, se eu estiver trabalhando com um modelo chamado ARX, eu só vou ficar, esse aqui é um modelo genérico. Quando eu estou trabalhando com o modelo ARX, eu só fico com esse polinômio aqui, o A, com o polinômio B. O resto eu não utilizo. Então, o modelo ARX é esse caso aqui. A origem do nome é AR. Toda vez que eu usar essa parte aqui, eu tenho o que se chama de modelos AR. É autorregressivo. O que é chamado autorregressivo? Eu uso para obter a variável y valores passados de y. Isso que é chamado de autorregressivo. Na regressão de y, eu uso valores passados de y. Se eu usar a entrada do sistema, aparece esse x aqui, ó. Quer dizer, com entrada exógena, ou seja, com entrada externa, perturbação externa. O modelo ARMAX. O ARMAX quer dizer autorregressivo com média móvel. Média móvel porque tem um filtro no erro. Então existe uma adaptação ao passar do tempo do valor do erro. Output error. Output error, observem que no output error o modelo usado por distúrbio é apenas de ruído branco. Denominador da função de transferência está no F aqui. E o outro modelo bastante utilizado é o chamado Box-Dickens. Box-Dickens, ele tem um modelo independente para o processo do modelo utilizado aqui na planta.
todos esses modelos, se vocês olharem, é só multiplicar aqui os coeficientes, nós temos algo parecido com aquilo que nós vimos em aula, naquele exemplo anterior, em que eu tenho valores passados de y multiplicados pelas constantes da 1 até a NA. E aqui eu tenho B1 até NB. Certo? E polinômio C de C1 até NC. Então, quando eu caracterizo um modelo ARMA, eu vou entrar com a ordem dos polinômios. Vou entrar com NA, a ordem de NA, quantos coeficientes de NA eu vou ter para identificar, quantos coeficientes eu vou ter de NB para identificar, quantos coeficientes eu vvou ter de NC para identificar. E o tempo morto. Então, assim, nós introduzimos a notação. Então, para mostrar a notação de forma mais clara para vocês, eu vou chamar o idente do MATLAB. Vou pegar uns dados aqui simplesmente. F2 H2. O que eu estou fazendo? Estou pegando o tanque esférico lá do par. F2. Já vou entrar aqui com vocês aqui. Só vou mostrar aqui. Então, quando eu entro com o sistema aqui no modelo ARMA, o que está dizendo esse 2, 2, 2, 1? A ordem dos polinômios. Polinômios. Aqui do lado, esse aqui, vou... isso aqui só para ilustrar essa janelinha aqui. Então, se eu estiver usando o modelo ARMA, que é esse tipo de modelo aqui, os polinômios que tem que ser informados é o A, o polinômio B e o polinômio C. E a ordem dos polinômios, olha, observe aqui, ó, aqui em cima aparece NA, NB, NC e NK, onde NA é a ordem desse polinômio, NB é a ordem desse polinômio. Sabe que esse polinômio começa, o primeiro valor dele não é 1, todos os outros polinômios têm o primeiro valor igual a 1. Esse D é o único que o valor não é igual a 1. E NC igual a 2. Quer dizer que eu tenho, nesse exemplo, eu tenho A1 e A2 a serem identificados, B1 e B2 a serem identificados, e C1 e C2 a serem identificados, e o tempo morto formado é igual a 1, NK é igual a 1. Observem que, normalmente, quando vocês forem usar qualquer um dos modelos, a janelinha está aparecendo aqui com os diversos modelos. Eles sempre virão em ordem alfabética, né? Então, cuidado especialmente com o Box Dickens. No caso do Box Dickens, NB representa o numerador do sinal de entrada. E o denominador do sinal de entrada, ele vai aparecer na quarta posição. Aqui, ó. Estão enxergando? Ele vai aparecer na quarta posição. O modelinho aparece aqui embaixo, ó, a anotação aqui. O modelo vai aparecer na quarta posição, o denominador desse cara aqui. E por uma questão do processo de discretização, o número que vocês colocarem, por exemplo, que faz sentido escolher como modelo Box Dickens é, por exemplo, se eu colocar 3 aqui, eu vou colocar 3 aqui também. A ordem do numerador e a ordem do denominador tem que ser igual. Por quê? Não faz sentido eu fazer um modelo assim, ó.
2, 3. Esse é um modelo que não é muito... Eu não recomendaria vocês fazerem. Até pode fazer, mas não eu recomendaria. Recomendaria sempre usarem a ordem, o N, do numerador e o N do denominador iguais a cada uma das funções. Quer dizer que, nesse caso aqui, eu poderia fazer 3, 3, e aqui eu posso usar 4, 4. Isso é um modelo consistente. Por que isso é um modelo consistente? Alguém saberia me dizer? Porque normalmente se faz e se recomenda fazer isso. E observe que normalmente ele vem por default igual a 2. Enquanto vocês pensam nisso, eu vou mostrar, por exemplo, no modelo... olha. Não faz sentido eu fazer isso aqui, ó, 4, 2. Ou eu ponho 4 nos dois, ou ponho 3 nos dois. Ou 2 nos dois. Mas não alterar isso. Se eu, por exemplo, colocar 1, eu estou fazendo uma função de transferência de primeira ordem. Tempo morto de uma unidade. E sempre aqui é 1, ó. Nunca você vai colocar 0 aqui, ó. 1 para mais. 1 para mais. Por quê? É que, na realidade, o processo de amostragem sempre causa um tempo morto. Por que o processo de amostragem sempre causa um tempo morto? Observe aqui, ó. Quando eu estou amostrando, o valor medido é o resultado da ação anterior. Então, sempre eu vou ter a ação anterior sendo visualizada no próximo instante de tempo. Dá para entender? A ação de controle eu aplico no sistema, ou a perturbação eu aplico no sistema, e ela só vai ser vista no próximo instante de tempo. Então, o processo de amostragem, no mínimo, insere um tempo morto de uma unidade. Certo? Então, eu tenho o tempo morto de uma unidade que surge do processo de amostragem. Então, todos os modelos que vocês olharem, eles vão vir com no mínimo 1. Certo? E por que esses modelos, eles acabam tendo a ordem do numerador e do denominador? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma função de segunda ordem, espero que essa função de segunda ordem sempre... Olha só, isso aqui é um exemplo bem típico. Esse aqui é um exemplo do sistema 2, 2. O denominador tem dois coeficientes a serem identificados. Então, a ordem do denominador é 2. 2. E a ordem do numerador, ela é igual a 2. Eu tenho dois coeficientes a serem determinados. Se o tempo morto é igual a 1, eu ponho esse z menos 1 aqui em evidência. Então, quando eu digo que o modelo é 2, 2, quer dizer que eu tenho dois coeficientes no numerador a serem identificados, P1 e P2, e os dois coeficientes no denominador a serem identificados, A1 e A2. Certo? E observem que no processo de amostragem, sempre eu vou ter a ordem do numerador, uma unidade inferior à ordem do denominador. Por uma função de segunda ordem, se vocês olharem, eu tenho um zero a menos no numerador em relação ao denominador. Isso é sempre, o processo de amostragem acaba inserindo zero. Certo? Viu? Então, observem que a grande diferença está no vetor B, onde no vetor B,
a ordem do NB não representa a ordem do polinômio, mas sim o número de coeficientes que acaba sendo uma ordem, uma unidade inferior à ordem dos outros. Todos os outros começam com o primeiro polinômio, o primeiro elemento igual a 1. Alguma dúvida tem? Sim, não, talvez. E por que isso é importante aqui, ó? Isso aqui é importante porque nesse processo de amostragem, então, aqui, ó, observe essa função de transferência, é de segunda ordem, gerou essa função de transferência aqui, ó. Não tinha nenhum zero aqui, ó. Então, o equivalente contínuo, essa aqui, pode ser essa aqui ou pode ser outras, inclusive com um zero aqui, na função. Mesmo, então, que a função não tenha zeros aqui, ó, é o caso daqui, ó, não tem nenhum zero aqui, ó. A versão discreta equivalente dela vai ter um zero. Certo? Por isso que eu vou ter que informar. Esse aqui é o modelo 2,2. Se vocês olharem nessa transparência que está aqui, ó, se vocês olharem aqui, tanto essa função de segunda ordem aqui, quanto essa outra função de segunda ordem aqui, tem o mesmo modelo discreto. Tem o mesmo número de coeficientes B1 e B2, A1 e A2. A expressão de B1 e B2 que é diferente. Então, tendo o zero ou não tendo o zero, acaba-se tendo o mesmo formato de modelo discreto. Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos adiante. Uma vez entendida essa notação, você sabe agora a relação entre as coisas. Por que eu enfatizo também isso? Que na hora de converter o modelo discreto no modelo contínuo, essa ordem vai ser importante. Então não tem equivalência contínua. Eu consigo até identificar o modelo discreto, mas não tenho equivalência contínua. Então, aqueles modelos ali, ARX, ARMAC, OE e Box-Dickens, tem a seguinte representação em termos de bloco. Se eu estiver usando o modelo ARMAC, o modelo para o distúrbio não medido é o mesmo, tem o mesmo denominador do que o da entrada para a saída. Pai é comum. O modelo ARMAC, ele acaba tendo polinômios diferentes para U e para C. Que é 1 sobre A, tá? Sobre A. Não há. Modelo Box-Dickens e o modelo OE, desculpe, modelo Box-Dickens. Então, outra forma de modelo que pode ser utilizada é o modelo no espaço de estado. Modelo no espaço de estado em que nós, nesse caso, nós estamos interessados em identificar a matriz A, B, C e D. Observem que se eu estiver usando um equivalente, ó, o equivalente no espaço de estado do modelo OE significa esse aqui, ó. Eu estou identificando o A, o B, o C, e eu tenho um erro somente na saída. Se eu estiver usando uma estrutura ARMAC, o equivalente a ela é esse tipo aqui de modelo. Que eu insiro um ruído de processo, ou seja, um distúrbio branco de processo, na equação que descreve o sistema. Certo?
Então vamos agora falar sobre como nós identificamos o parâmetro. Então, identificação de um modelo discreto consiste essencialmente em determinar aqueles coeficientes B1, B2, A1 e A2. É isso, determinar aqueles coeficientes através da resolução de um problema de otimização. Então, quando nós selecionamos uma estrutura, nós temos um modelo, temos uma estrutura, selecionamos isso sai um conjunto de parâmetros a serem determinados. E aí eu vou determinar esses parâmetros usando um desses métodos. Método do erro de predição, o método da variável instrumental e métodos estatísticos, máxima, verossimilhança, O método implementado no MATLAB e que nós vamos usar é esse aqui, esse que está marcado com rosinha aqui. Ó. Esse aqui é o padrão sequencial que nós estamos utilizando aqui e vamos ver na aula de hoje. E quando nós trabalhamos com a identificação no subespaço de estado, nós vamos dos dados diretamente para o processo de validação, porque a ordem e a estrutura do modelo já é definida no subespaço de estado. Nós vamos então trabalhar aqui hoje fortemente nessa direção, escolha do modelo e a identificação desse modelo usando o método Predictive Error. O que é um método de predição de erro? É muito simples. Ele é o método implementado no System Identification Toolbox. Ele é o mais usado atualmente. Então, ele é o método mais usado atualmente. Ele é desenvolvido, ou foi desenvolvido no grupo do Lee Jung, que é o responsável pelo System Identification Toolbox. Ele é bastante flexível. Ele pode ser usado para qualquer estrutura de modelo. Como eu já disse, ele está implementado no System Identification Toolbox, que é o que nós estamos usando na disciplina. A complexidade dele depende do tipo de modelo. Se eu estiver usando os modelos ARX e FIR, o modelo FIR é aquele que só tem a matriz B, não tem uma das outras matrizes. Esse é um problema de mínimos quadrados, ou seja, ele tem solução analítica e é um problema convexo. Por outro lado, se eu estiver usando qualquer outra estrutura mais complexa, tipo ARMAC, OE, Box-Dickinson, esse modelo é um modelo não linear de otimização e ele tem mínimos locais. Então, esses modelos ARMAC, OE e Box-Dickinson usam como chute inicial a solução oriunda de um modelo ARMAC. O grande problema desses tipos de modelos ARMAC, OE, Box-Dickinson é que a identificação multivariável não é tão simples e tão imediata. Qual é a ideia por trás desse negócio? Bom, eu tenho um modelo da planta, o modelo que eu quero é o G, vai depender da estrutura, usando Box-Dickinson ou usando ARMAC, e eu tenho a entrada. Eu quero um bom modelo para G e eu crio um modelo para E. Certo? Então a ideia, eu vou fazer a predição. Então eu vou fazer a predição de Y baseado no modelo que eu tinha para K-1. Eu estou estimando Y no instante K com as informações disponíveis em K-1. E esse modelo, a predição disso é dada por isso aqui, em que eu pego a predição, estou usando o modelo para predizer a saída do sistema no instante K. E aqui é o valor medido de K, aqui eu tenho uma predição erro. Essa predição do erro vai permitir com que eu estime Y.
E aqui, ó, essencialmente o que nós temos para resolver, o problema a ser resolvido, ou seja, o erro, a ideia é a minimização do erro, que é a diferença entre a variável medida e o estimado. Vai ser nada mais, nada menos do que o inverso do modelo do erro. Joguei o modelo do erro para lá. O inverso, essa equação nada mais é do que isso aqui menos esse cara aqui, ó, divididos por esse cara aqui. Certo? Observe que o que traz a não convexidade nesse problema é que os parâmetros que eu vier a identificar em G vão afetar os melhores parâmetros a serem identificados em H. Então eu tenho essa situação de vice-versa aqui, ó. Os parâmetros que eu estou identificando em H vão afetar nos parâmetros que eu estou identificando em G. Isso causa a não convexidade do problema. O Toolbox, ele faz um processo iterativo. Ele identifica um modelo para G, com H igual a 1. Aí, de posse desse G identificado na etapa anterior, ele mantém ele fixo e agora identifica o melhor H, de tal forma que o erro está sendo identificado, o erro está sendo gerado, ele seja minimizado. Eu vou minimizar o erro mexendo nesse modelo de G e H. Só que ele faz de forma iterativa. Ele mexe no, mantendo o outro fixo e assim sucessivamente até convergir. Certo? Porque esse é um problema não convexo. Agora, cada um dos problemas acaba sendo convexo. Se eu manter o H fixo, o G fica convexo. Se eu manter o G fixo, o H fica convexo. Então, é isso aí. Então vamos agora para a parte prática da nossa aula. Alguma dúvida tem? Alguma dúvida? Então vamos para a parte prática da nossa aula, que consistirá na planta de tanques esféricos. Então, vocês vão para o diretório de grade lab 3, lab 3, esse diretório, mudem para esse diretório. Lá tem um arquivo chamado descrição, notação, planta doc. Esse arquivo aparece aqui. Nesse arquivo, nós estamos alterando um pouco a notação da planta, de tal forma a ficar mais fácil e intuitiva a utilização das variáveis. Claro que essa padronização é bastante simples. Observe que vocês estão trabalhando nos exercícios uma notação um pouco diferente dessa aqui. Essa aqui, para facilitar, observem que aqui está o esquema da planta de laboratório. Então, os dados que nós vamos usar são os dados de laboratório. Nós temos os tanques, a ala da esquerda corresponde ao lado ímpar. Por isso que nós colocamos H1, H3 e H5, que é a ala da esquerda, que é alimentada pela bomba 1 e pela bomba 3, uma vazão de entrada F1. Então a vazão F1 vai alimentar o tanque H1. A vazão F3 vai alimentar o tanque H3. A vazão F2 o tanque H2 e F4 o tanque H4. Aí nós temos um conjunto de tanques ímpares e o conjunto de tanques pares. A planta em si, embora ela seja muito parecida, nós vamos ver que os comportamentos apresentados não são exatamente iguais. Certo? Então vamos começar, todo mundo já está nesse diretório, vamos começar com o arquivo download, dados, 1.
Então, para visualizar esses dados, nós vamos criar um subplot 211,plot t. Então, o tempo está na variável t. H maiúsculo representa os níveis. A coluna do H maiúsculo é correspondente ao nível dos tanques H1, H2, H3. Então, se eu fizer um ramo da esquerda, eu vou fazer 2 pontos, todas as linhas. A primeira coluna, 1. A terceira, que é o tanque 3. E a quinta. E aí eu tenho a sequência relativa a esse ramo, digamos, do sistema. Aí eu vou colocar subplot 2, 2, para fazer a entrada logo abaixo. Plot P, F, e aí a vazão 1 que está entrando nesse sistema. Ponto e vírgula pode ser vírgula, tanto faz. Aí eu gerei os dados aqui, ó. Figura 1. Sempre é bom, antes de importar os dados e começar a processar os dados, visualizá-los. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para os tanques do lado direito. A vantagem de estar utilizando essa notação dos tanques, para ver o lado direito é só somar 1. E a vazão. Aí gerei esse plot aí. Tranquilo até aí? Alguém saberia me dizer o que eu quis fazer com esse experimento? Além de gerá-lo para a aula de hoje? Observe o seguinte, ó. Aqui foi feita uma sequência de degraus. Aqui é a vazão de alimentação. Em litros por minuto. Aqui nós temos os níveis dos tanques. Primeiro tanque, depois o segundo. O primeiro desemboca no segundo, que desemboca no terceiro. Espera que foi feito um degrauzinho aqui, ó. Sequências de degraus subindo. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer isso numa planta, que é raríssimo, praticamente impossível, eu vou ter uma informação importante no sistema. Qual é a informação importante? A sequência de degraus aqui, e não tendo distúrbios não medidos. É uma situação muito atípica. Eu vou poder ter o grau de não linearidade do sistema, ou sentir a não linearidade do sistema. Porque, à medida que eu vou fazendo esses degraus, eu consigo verificar se eu tenho comportamentos e ganhos distintos à medida que eu subo. E verifico se tem comportamentos diferentes na subida e na descida. Eu também posso verificar uma outra coisa importante, que é a histerese. Então eu vou deixar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vou tirar essa linha, essa aqui, para nós visualizarmos melhor. E aí eu pergunto para vocês, olhando esse resultado aqui, ó,
que vocês concluem? Vou fazer até um gráfico um pouco diferente. Eu vou pegar e vou colocar no mesmo local. Siga. Vou pôr só o tanque 1. Com a entrada. Vou multiplicar a entrada por 5, só para ela ficar num tamanho equivalente. O que vocês observam aqui, ó? Aqui, as perturbações foram feitas em torno de 600 segundos. Ou seja, os degraus duraram 600 segundos. O que leva ao estacionário, quase o estacionário do tanque 1. Primeiro tanque lá de cima. Então agora eu vou olhar aqui, ó. Olha só. Ele chegou, esse é o patamar, o resultado desse patamar é aqui, ó. Aqui ocorreu a outra perturbação que levou o sistema para cá. Observe aqui, ó. Tá? O final desse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Concorda? Ele deveria, se não houvesse uma espécie de esterese no sistema, a princípio, aí é uma mistura de esterese com o fato do sistema não ter chegado ao estacionário nos pontos anteriores. É uma mistura das duas coisas. Mas aqui já dá para vislumbrar que o sistema tem uma certa esterese. Estão enxergando? Ficaria mais evidente se a gente tivesse efetivamente feito o sistema ficar no estacionário. Essa diferença de nível aí é decorrente do caminho. Subindo e descendo, os caminhos sendo diferentes. Perfeito. Por que isso ocorre? Pode ocorrer. Claro que ele seria um pouquinho menor do que isso se eu tivesse deixado o sistema ficar no estacionário, entendeu? Efetivamente ficar no estacionário. Outra coisa que vocês observam aqui, o que é? O ganho do sistema. O sistema é não linear, ó. Observe o seguinte aqui, ó. Ainda não começamos a fazer nenhuma identificação, mas é interessante vocês analisarem isso. E aqui eu vou... Aqui eu tenho um ganho mais baixo. Esse aqui é o resultado desse degrau aqui, ó, certo? E tem a mesma magnitude desse aqui, ó. Observe que desse degrau para aquele degrau, eu já tenho uma diferença. Aqui o ganho é maior, ó.
E aqui, ó. Uma mesma perturbação. E aqui, ó, é ainda maior. Aqui para cá, o salto é maior. Estão enxergando? Tranquilo? Então, estão vendo que eu tenho uma não linearidade do sistema. Degraus de mesmo tamanho estão gerando saídas de tamanhos distintos. E eu tenho também a esterese. De certo modo, eu tenho a esterese. Olha, esse patamar aqui, ó. E a esterese, olha só. Esse aqui é o resultado desse cara aqui, ó. Olha só. Esse nível aqui, ó, estabilizou quando o valor era esse aqui. Concorda? Então, quando o valor era esse aqui, olha só onde é que está o nível desse cara aqui. Ó. Nível... Não, o nível desse aqui nem aparece aqui. Ó. Ele estaria aqui, ó. Ele foi suprimido, digamos assim. Ele nem aparece aqui. E olha qual a descida aqui do sistema, olha que é interessante isso aqui, ó. A descida do sistema aqui, olha só como ele desce aqui, ó. Pegou o gostinho da descida e vai, né? Eu diria que o efeito da esterese é muito mais... Tem duas origens do efeito da esterese. Primeiro, a bomba. Se você pegar e trancar a saída do sistema aqui, ó, é um experimento que a gente pode fazer. Trancar a saída do sistema aqui. Tu vai ver que ele vai demorar de forma diferente de encher. Tu tranca ele, a ideia é a seguinte aqui, ó. Imagina, eu estou pesando o sistema. Se eu estou pesando o sistema, aí a geometria não vai influenciar. Se eu pegar a variável pesagem, aí o que eu faço? Se eu aumentar a vazão, se for fazendo assim, ó, ele estrangulado, começo a fazer esse procedimento de aumento de vazão. Primeiro eu faço um experimento que eu uso uma vazão de 5 não, de 1. Aí eu vejo o tempo que demora para encher. Aí depois eu faço o mesmo experimento, só que agora fazendo com que a vazão antes era 2, passe para 1. Certo? Na entrada. Observe que o que está sendo mandado para a bomba não é a vazão, porque não tem uma malha feedback de vazão ali. Você seta a energia da bomba de tal forma que aquela energia venha a equivaler à bomba a mandar 2 litros ou 1 litro por minuto. Só que, e para isso foi feita uma calibração, né? Só que a bomba operando, se aquela tubulação que leva a água lá para cima estiver vazia, ela tem um comportamento. Se ela está cheia, ela tem outro comportamento. E isso já leva a uma esterese. Por que tem outro comportamento? Porque quando ele desce, ele já tem um efeito sifão. Então, quando tiver mais preenchido a tubulação,
mais esse efeito sifão de descida do tanque. Então, a bomba por si só já tem uma pequena esterese. Ou seja, se você setar 2 litros, é um valor entre 1,8 e 2,2. É 2 litros mesmo. Uma coisa nessa faixa. Tem uma variação de até um erro de até meio litro no total. Certo? Então isso causa esterese. E aí é amplificado pelo tanque férico, pelo fato do tanque férico estabilizar num ponto diferente. Certo? Mas o principal responsável pela esterese nesse sistema é que quando o tanque está vazio e eu começo a subir, o líquido cai e faz um borbulhamento aqui. E isso faz com que o coeficiente de carga tenha uma maior perda de carga aqui. Saída do tanque. Então, à medida que o nível vai subindo, esse borbulhamento vai diminuindo até chegar a um ponto em que, a partir de um determinado nível, não tem mais, o escoamento está perfeito aqui. Então, a saída do tanque está completo e o fato de sair puxa as demais, faz como se fosse um pequeno efeito sifão. Faz com que haja uma queda de pressão e diminui a perda de carga. Por isso que essa queda ocorre aqui, ó. Eu tenho observado que todos os experimentos que nós temos feito, às vezes a descida, a partir de um determinado momento, começa a serrar. Porque justamente ele já estabeleceu um padrão e não é sempre o mesmo padrão, né? Observe isso. Não é sempre o mesmo padrão. Ele pode estabelecer o padrão antes. Tranquilo? Então isso aqui vai nos causar um problema na identificação. Se vocês fizerem o mesma análise para o tanque 2, olha, o tanque 2 até essa parte aqui ele vinha muito bem aqui, de repente ela deu a louca no bicho. Se você olhar na unidade lá, a vazão está praticamente equivalente. Visualmente você sente se a vazão é grande ou pequena. Pela espessura do filete. Pode fazer até um medidor de vazão baseado na... Então aí você vê ali, ó. Zoom! Caiu depois. Isso aqui se eu trabalhar com essa parte aqui, eu consigo ter até um modelo razoável. Então, eu tenho 2 tipos de não linearidade. Uma não linearidade devido ao CD, ou coeficiente de descarga, variar. E a outra não linearidade inerente ao próprio sistema. Tá claro até aí? Mas vamos ver o que nós obtemos com os nossos maravilhosos sistemas. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar o idente. Eu vou pôr no lixo esse aqui, que eu coloquei, para a gente ter o mesmo padrão de fechar ele. Então, então vou chamar o idente novamente.
Primeiro eu vou carregar os dados. Vamos trabalhar com os dados 1 primeiro. Idêntico. E aqui vamos importar o tanque, a entrada F1 e o nível do tanque 1. E aqui eu vou colocar H1 dados 1. Observe que a amostragem que nós estamos usando é uma unidade. Se eu tivesse um outro tempo de amostragem, eu alteraria aqui. Ó. Se vocês tiverem dificuldade em visualizar, vocês podem ver pela internet. Então, aqui o tempo de amostragem. Então, aqui é tanque 1. Dados 1. Vou importar. Vou pegar agora tanque 2. Dados 1. E vou importar. Agora eu vou carregar os dados 2. Eu vou fazer primeiro H1 igual a H. F1 igual a F. E vou carregar dados 2. E vou importar agora. Mesma coisa de antes, só que agora eu vou usar os dados 2. E por fim, então agora eu posso visualizar os dados aqui, ó. Os níveis. Eu tenho experimentos realizados em horários diferentes, mesmo padrão de perturbação, e os resultados obtidos para o primeiro ramo e obtidos para o segundo ramo. Incrível, né? Alguma dúvida, tem? Então, vamos começar com o primeiro aqui. Arrastamos para cá. Validamos aqui. E vamos estimar. Em primeiro lugar, o que eu tinha falado na aula passada para vocês é que eu tenho que ter um bom ponto de partida, certo? Normalmente, os dados, você tem um ponto de operação e tem degraus para cima e para baixo em torno desse ponto de operação. Isso seria o mais correto para nós determinarmos aqui um bom modelo para um determinado ponto de operação. Mas vamos usar esses dados aqui para verificar até a não linearidade e para verificar a esterese do sistema.
né? E observe que o ponto de partida do sistema, como ele saiu de uma situação em que o nível era igual a zero e a vazão era igual a zero, o ponto inicial está bastante plausível. Nível zero, ponto de vazão zero. Então eu não preciso calcular o delta. Mas eu posso calcular o delta se eu quiser. Certo? Mas vamos inicialmente não fazer o uso do delta e gerar os modelos. Observe que, para esse sistema aqui, qual é o tipo de modelo que vocês acham que seria o mais indicado? A princípio seria um output error. Por quê? Porque o OE, ele considera que o único distúrbio existente no sistema é um ruído de medição. E na realidade, nesse sistema, o único distúrbio mesmo era um ruído de medição. Então, eu vou tentar aqui com um modelo chamado OE, e eu vou pôr ordem 1, porque justamente o sistema, ele é de primeira ordem, é um tanque. Se vocês colocarem muita ordem, vira uma desordem. Ele vai tentar ajustar tudo que tem direito e não vai ajustar nada direito. Porque o sistema é muito não linear. Então ficou grande coisa isso aqui. Vamos ver esses dados aqui do outro tanque. Ficou pior, né? Pior. Vamos alterar a ordem. Muito provavelmente vai gerar um comportamento oscilatório, ó, totalmente esdrúxulo. Nada a ver. Já jogamos fora ele. Pá. Vamos colocar agora um outro modelo. Arma. Esses dados 1 aqui não são muito bons para identificar. Vamos pegar os dados 2 aqui. São mais didáticos. Certo? Nós estamos iniciando com o OE 1.1, porque o sistema tem tudo para se encaixar bem nessa estrutura. Ó, isso aqui seria o modelo linear, ó. Ele fez uma espécie de média aqui, ó. Ele fez aqui, ó, tac, tac, tac. Mas como o ganho dele variou muito, ele capturou a resposta inicial do sistema. Olha que os modelos, olha o jeito que os modelos são totalmente diferentes. Vamos ver a resposta degrau dele.
Vamos ver para o segundo conjunto de dados. O que vocês estão concluindo aqui? Se eu usar todo o conjunto de dados aqui, ó, dificilmente eu vou ter um bom modelo. Isso aconteceu para todos os sistemas, porque se eu usar todo o conjunto de dados, eu tenho nesse sistema uma não linearidade muito grande, uma assimetria muito grande. Então, se eu usar todo esse conjunto de dados, eu não vou conseguir bons resultados. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora é gerar subconjuntos de dados. Vamos identificar modelos para esse subconjunto de dados. Tranquilo? Até agora, todo mundo viu que aquela nossa análise prévia, que o sistema tinha comportamentos esdrúxulos, então, assim, muita assimetria na resposta e não linearidade, em termos de ganho. Isso foi o responsável por nós não termos sucesso com um modelo linear. Se a gente abre e coloca muita liberdade no modelo linear, ele tende a fazer porcaria, porque o único modelo que deu mais ou menos é um que ele deixou engessado. É primeira ordem, é isso mesmo, não tenho o que escolher. E aí, então ele tem poucos graus de liberdade, então ele tem condições de fazer e acaba não fazendo muita bobagem. Certo? Então agora nós vamos selecionar um subconjunto de dados aqui nesse sistema, para obter um modelo. Alguma dúvida tem? Então vamos começar com esse aqui primeiro, esse H1. Vamos escolher que região de dados. Por exemplo, a partir daqui, a resposta do sistema foi boa, não foi? Degrauzinho aqui, degrauzinho aqui, degrauzinho aqui. Então, nós vamos selecionar esses dados daqui até aqui, ó. Certo? Ou a gente pode até pegar esse aqui, ó. Vamos fazer a partir daqui, ó. Daqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Essa subida. Então a gente vem aqui. Select range. Vou começar com ele aqui, ó. Aqui. Até aqui. Vou deixar uma descida, uma descidinha. Não, até aqui. E aqui eu vou colocar subida. E vou fazer um outro de descida.
E agora vamos gerar os modelos. Os modelos aqui não estão nada bons. Porque eu estou justamente tirando o valor médio, porque agora o valor inicial não é compatível. A escolha das variáveis de desvios é extremamente importante. Se não gerar valores consistentes, eu não vou conseguir obter bons valores. Então aqui, ó, estou vendo que aqui esse modelo Box Dickens que eu fiz aqui, ele está um valor bem razoável aqui, ó. Tá o problema dele é o problema de ganho. Pegou bem a tendência do sistema aqui, ó, a tendência. Essa quedinha aqui, porque eu peguei a variável de desvios, ele foi identificado com esses dados aqui. Só que se eu colocar a variável desvio aqui, eu vejo que ele ficou, ó, bastante razoável em termos de dinâmica. Não é um modelo perfeito, o modelo é não linear, a planta é não linear. Esses dados não são dados bons para serem dados na identificação do modelo linear. Eles foram para mostrar para vocês as características que vocês já estudaram. Sério que trabalhando com nível baixo tem uma dinâmica e um ganho, trabalhando com nível médio tem uma dinâmica e um ganho, trabalhando com nível alto tem outra dinâmica e outro ganho. Sério que a planta e os dados de planta estão mostrando isso, só que de uma forma pior ainda, muito mais intensa, digamos. O melhor que você consegue com o modelo linear é alguma coisa desse tipo. Tranquilo? Então agora eu vou terminar aqui as minhas transmissões, a gravação, e vou acompanhar vocês e discutir com vocês as identificações de vocês. Até o meio-dia. Tirar dúvidas específicas.